A gente sabe as causas das mortes em razão da desigualdade no nosso país. A gente sabe que as pessoas morrem de fome e voltaram a morrer de fome no Brasil porque existe um processo de injustiça, de imposição de injustiças sobre o nosso povo. E levar a ressurreição adiante é denunciar essas injustiças. É dizer que não está certo. É proteger, nesse tempo tão difícil, famílias que estão sendo violentadas no seu direito à moradia. Quantas e quantas famílias tendo as suas casas desapropriadas num tempo de pandemia, onde os governos preferem, como disse o governador do Distrito Federal, os governos preferem que as pessoas sejam jogadas na rua do que a sua cidade, os seus estados virem, nas palavras do governador do Distrito Federal, favelas. Ora, por que existe favela no Brasil? Por que existe pessoas que moram sob condições que sequer têm direito de receber saneamento básico? Então, denunciar esses processos de morte, porque são processos de morte, porque o direito à habitação, o direito à casa, o direito à moradia é um direito fundamental de todo brasileiro, toda brasileira, está na Constituição. E quando a gente luta por moradia, quando a gente luta para que haja um prato de comida na mesa das pessoas, quando a gente denuncia o desemprego em alta, nós estamos levando adiante a mensagem da ressurreição, porque a vida precisa prevalecer, porque a vida sob o amor e sob o poder do amor prevaleceu na ressurreição de Cristo. Quando nós dizemos assim que orar para que alguém consiga um emprego é importante, mas muito mais importante do que orar para que alguém consiga um emprego é observar a realidade do país e cobrar dos governos políticas públicas que geram emprego para as pessoas, é denunciar injustiças e é levar adiante a mensagem da ressurreição. Então, os processos de mortes é que devem ocupar o nosso itinerário como cristãos e cristãs e como discípulos de Jesus e discípulas de Jesus. Por muito tempo por muito tempo me disseram que seguir a Jesus é frequentar um templo religioso, é ir a uma igreja, é dizimar, é ofertar, fazer parte de um departamento da igreja e fazer evangelismo. Por muito tempo eu acreditei que isso era cumprir com os mandamentos do reino de Deus. Mas isso é muito pouco. Isso é pouquíssimo. As pessoas estão morrendo. Por que morrem mais negros nesse país? Por que morrem tantas mulheres nesse país? Por que tantas crianças são vítimas de bala perdida, sobretudo no estado do Rio de Janeiro? Por que a população carcerária é, na sua maioria absoluta, de negros e negras, de pobres e empobrecidos? São perguntas que nós devemos fazer, porque são perguntas que o Espírito da ressurreição insiste em fazer. Nós temos um injustiçado que foi assassinado, que foi perseguido, que não morreu por qualquer outra causa de saúde, mas foi assassinado. E todas as vezes que alguém morre nesse país, nesse mundo, por um processo de injustiça, todas as vezes que alguém morre nesse país porque lhe faltou vacina, porque lhe faltou direito à saúde, porque lhe faltou um leito de UTI, porque lhe faltou oportunidade de oxigênio. Todas as vezes que alguém morre nesse país porque um governante, um político foi negligente, o Espírito da ressurreição está gritando para a igreja: denuncie, coloque a sua boca, a sua voz para ser ouvida, grite, clame. Porque todas as vezes que nós fizermos isso, nós estaremos seguindo o Espírito da ressurreição. Porque a nossa missão como discípulo e discípulas de Jesus de Nazaré é lutar pela vida, é gerar vida, dignidade. Esse é o nosso objetivo como igreja. Não é ficar apenas se reunindo, porque a reunião faz parte, é importante, mas a reunião por si só não é um fim em si mesmo. A gente se reúne na igreja, a gente se reúne em cultos online, a gente se reúne em reuniões online agora nesse tempo difícil para se ver, para se abraçar, ainda que virtualmente, para gerar e para trocar afetos. Mas isso tem que levar a gente adiante, tem que nos inspirar a lutar por justiça, sobretudo num país tão desigual como o nosso.
A morte gera em nós saudade, a morte gera em nós lamento, e a gente tem que lamentar, luto, e a gente tem que ficar enlutado. Mas o morrer, essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Como é que se deu o morrer? O morrer precisa gerar em nós indignação. Se o morrer se deu em razão de negligência, de alguma imperícia, de alguma imprudência, o morrer precisa gerar em nós indignação. Se o morrer se deu porque esse país ou porque esse mundo é um mundo que privilegia uma certa classe social em detrimento de milhões. Se o morrer se deu nesse mundo porque 1% acumula nas suas mãos toda a riqueza desse mundo, ou porque 1% acumula nas suas mãos, melhor dizendo, a maior parte da riqueza desse mundo, e o resto sofre por causa disso, porque a balança é desigual. Então, esse morrer precisa ser denunciado, porque essa denúncia é inspirada pelo Espírito da ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que ele confrontou, e é por isso que ele confrontava, de certa forma, e a todo tempo, religiosos. Porque a religião vive, e a religião está numa linha tênue, porque ela facilmente vive para se alimentar e para crescer em si própria. A religião facilmente se torna um fim em si mesma. A religião facilmente se torna um instrumento de manipulação de corpos. A religião facilmente se torna um instrumento de manipulação de mentes e de corações. É por isso que Jesus está o tempo todo denunciando, confrontando religiosos. É por isso que ele foi vítima de religiosos e autoridades. Então, essas perguntas e essas coisas precisam inquietar o nosso coração, porque é o Espírito da ressurreição que está inquietando o nosso coração. É o Espírito da ressurreição que está nos motivando e cobrando de nós. Haja, reaja, denuncie. Voz que clama no deserto. Seja uma voz que clama no deserto, então. Ah, mas só eu? Só um pequeno grupo de pessoas estão denunciando? Entre os evangélicos, um pequeno grupo apenas de pessoas e de irmãos e de irmãs que estão contrariando e indo contra políticas que matam, que geram morte. Não tem problema, porque nós estamos acompanhados pelo Espírito da ressurreição de Cristo, que é o Espírito da vida, é o Espírito da esperança. E, meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o apóstolo Paulo diz que nem principados, nem potestades, nem a morte, nem espada, nem poder nenhum pode ser contra nós, se o Espírito do amor e da ressurreição nos guiar. Esse é o meu desejo nessa manhã. E essa é a minha oração nessa manhã. Que o Espírito da ressurreição nos guie e que nós possamos inspirar outras vidas a se indignar pelas injustiças.